De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, você com certeza já ouviu falar em bipolaridade, em transtorno bipolar, né? E agora a gente vai aprender mais sobre esse assunto aqui com o psiquiatra, nosso querido Dr. Greg, né? Gustavo Mena, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia mais uma vez. Obrigado. Tá certo, é transtorno bipolar, é bipolaridade, o que é? Vamos explicar para o pessoal de casa, para todo mundo ficar bem informado sobre esse assunto que é tão importante. Sim, é muito importante. Mara, é o seguinte, quando a gente fala sobre o transtorno bipolar, a gente está falando sobre um transtorno do humor. A gente está falando de um transtorno afetivo bipolar, tá? A gente evita, como especialista, o termo bipolaridade por uma simples questão de não popularizar o termo, não banalizar o termo. Sim. Porque a bipolaridade, ela sempre dá a ideia de que a pessoa pode oscilar o tempo inteiro, ou seja, ter uma instabilidade aí emocional. O que não deixa de ser verdade, né? O paciente que tem transtorno afetivo bipolar, ele enfrenta fases em que ele pode ter episódios de agitação, né? Que a gente classicamente conhece como episódios de mania, né? Não é mania de mexer no cabelo, mania de guardar as coisas, não. O termo mania, ele é caracterizado pelo quê? Uma diminuição da necessidade de sono, ou seja, esse paciente começa a precisar de menos horas para dormir, já se sente descansado com poucas horas de sono e prontos para estabelecer várias atividades ao mesmo tempo, ou seja, há um aumento de energia. Esses pacientes também começam a ter um pensamento muito acelerado, né? Começam a pensar 1000 coisas ao mesmo tempo, ter várias ideias, ter sentimentos de grandiosidade. Muito frequentemente também o paciente que está num episódio maníaco, ele vai ter uma hipersexualidade, né? Ele vai ficar mais com apelo sexual maior. Ele vai se meter em situações de risco, porque uma pessoa que está hipersexualizada vai acabar tendo relações sexuais de risco, vai se expor a risco. Uma pessoa que está com pensamento de grandeza, de poder, de que pode tudo, vai fazer compras indevidas, vai se endividar, ou seja, é uma patologia que dá um intenso prejuízo para a vida da pessoa, certo, se ela não tratar. Essas seriam as fases, Cuca? Bom, para a gente caracterizar o transtorno bipolar, a gente sabe que a gente precisa ter uma fase dessa de mania, certo? Por quê? Porque o bipolar, ele vai ter a fase de mania, mas ele também vai ter uma fase de depressão. Mas não necessariamente o diagnóstico pode ser feito no momento de uma depressão, porque fica difícil. A depressão, ela pode ser uma depressão clássica, que a gente chama de depressão unipolar, ou uma depressão bipolar, certo? Então, esse paciente que tem um episódio de mania por uma semana, ou seja, por 7 dias, dessa agitação, desse aumento do fluxo de energia, dessa pouca disponibilidade para o sono, esse paciente está em episódio maníaco, tá? Certo. E a depressão ocorre geralmente logo em seguida a esse episódio de mania, e os sintomas da depressão são aqueles sintomas mais clássicos: perda de prazer nas suas atividades, perda de vontade, pode alterar o padrão do sono, pode alterar o padrão do apetite, a pessoa pode comer muito ou pouco, né? Essa pessoa fica com pensamentos negativos, com fadiga, e esses sintomas duram em torno de 15 dias, pelo menos, tá? Então a gente diagnostica uma pessoa com transtorno afetivo bipolar a partir de um episódio de mania, mas ela pode sim ter um episódio de depressão. Certo. O paciente, né, a pessoa que é portadora do transtorno, ela consegue ter essa visão, Guga, ou não? Tem que ter a ajuda de algum amigo, de algum familiar para dar aquele olhar? Você tocou num ponto muito importante, né? Porque quando a gente está num episódio desse de agitação, de mania, geralmente o paciente está se sentindo muito poderoso, muito bem. Sim. Né? Então ele não percebe que está correndo risco. Ele fica disfuncional no trabalho, inconveniente e não percebe. Então aí é que entra o papel fundamental dos amigos, dos familiares, para poder instruir essa pessoa a procurar ajuda, né? Agora, num quadro depressivo, é mais fácil da pessoa sentir necessidade de procurar ajuda, né? Porque ela vai estar realmente sentindo todo esse mal-estar que um evento depressivo acarreta. Mas, num episódio de mania, realmente é mais difícil a pessoa perceber. Ou seja, a alteração, Mara, de uma coisa muito importante que a gente vê na psiquiatria, que é quando o juízo crítico da realidade fica alterado, ou seja, a pessoa passa a não ter insight,
do seu adoecimento, né? Fica sem crítica em relação a isso. Certo. E tem tipos de transtorno bipolar? Tem tipos de transtorno bipolar. Tem o transtorno bipolar do tipo 1, certo? Que é esse mais clássico que eu falei, que tem um episódio de mania, certo? Que dura uma semana e geralmente precedido pelo episódio de depressão, né? E tem o transtorno bipolar do tipo 2, que aí o paciente não faz a mania clássica, ele faz um episódio mais brando, que a gente chama de hipomania, que é quando ele tem um aumento da energia, tem todos esses sintomas da mania, mas ele não fica disfuncional. E esses sintomas têm que durar no mínimo 4 dias, tá? Então, percebe alguém que antes não tinha tanta energia para fazer muitas atividades e de repente começou a acordar cedo, ir para academia, trabalhar com um ritmo muito maior, a comprar mais de maneira exagerada, a falar sem parar, a ter um raciocínio rápido e até mesmo engolir as palavras, opa, tem alguma coisa errada. Né? Atenção para isso, porque isso não é o funcional da pessoa, não é o característico. Agora, é claro, Mara, tem gente que se expressa com maior facilidade, que fala mais rápido, que a gente até costuma dizer que é mais taque, né? Que é mais acelerado, e isso faz parte do contexto daquela pessoa. Agora, quando a gente observa uma pessoa que não tem esse padrão de funcionamento e começa a funcionar dessa forma, isso acende um alerta. Já fugiu da normalidade. Está sendo ótimo a gente conversar aqui sobre esse assunto, porque me veio aqui na mente que nós temos esse preconceito. Isso, pelo menos, eu falo por mim, né? Eu tenho muito, já tive muito esse preconceito de achar assim, a pessoa está triste de manhã, então à tarde ela já está mais feliz, mais alegre, aí ela acordou hoje meio assim, a gente já fala o quê? É bipolar essa pessoa, porque não é possível, só pode ser bipolar. E não é bem assim, né, Olga? O paciente que tem transtorno afetivo bipolar, ele pode sim ter uma intensa labilidade do humor, certo? Mas, ao mesmo tempo, o que é isso, a labilidade? É essa oscilação, né? Ele tem uma parte mais irritada, ele tem uma parte mais extrovertida, ele fica mais brincalhão, né? Mas ele está muito eufórico, outras vezes ele está mais entristecido. Via de regra, isso ocorre muito nas personalidades emocionalmente instáveis, o que é um diagnóstico diferencial para a gente fazer com o transtorno bipolar. Não é porque você acordou um pouco mais entristecido, certo? Que você está bipolar e à tarde você está mais animado, que você é bipolar. Não. O bipolar, ele é caracterizado por essas fases de mania que acontecem, tá? E que podem ser precedidas ou até mesmo acontecer depois de um episódio depressivo. Mas oscilar o humor ao longo do dia, isso se deve a outras causas que precisa ser investigado. Ninguém tem transtorno afetivo bipolar por conta disso. Isso. Vamos explicar então agora as causas, os fatores de risco da doença? Certo. Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala em transtorno psiquiátrico, a gente fala em uma multicausalidade, né? Tem vários fatores que são responsáveis pelo adoecimento, mas do ponto de vista do transtorno afetivo bipolar, a gente tem uma alteração genética muito importante, né? Os pacientes que têm uma história de vida com antecedentes familiares de transtorno afetivo bipolar, a gente tem que fazer uma investigação mais apurada desse paciente, porque ele tem um fator de risco aumentado em relação à população geral. Aqueles pacientes, por exemplo, que fazem uma depressão puerperal, ou seja, uma depressão pós-parto, a gente também tem que ficar em alerta, porque as mulheres que fazem esse tipo de depressão têm uma chance de desenvolver o transtorno bipolar. Isso não é patognomônico, isso não é certeza que ela vai desenvolver, mas isso estudos apontaram, né? Apontaram, a gente precisa estar alerta. As condições socioeconômicas, os traumas que essa pessoa passa, ou seja, atribuir uma única causa ao transtorno afetivo bipolar seria até uma imprudência, mas sem sombra de dúvidas, as características genéticas se sobrepõem aí nesse tipo de transtorno. Certo. Tem alguma fase da vida em que ele começa? Eu vi na internet que geralmente é na adolescência, mas tipo na adolescência ou não necessariamente? Bom, o transtorno bipolar ele pode sim se manifestar tanto na infância quanto na adolescência quanto no adulto jovem, mas o pico mesmo de incidência é realmente nos pacientes que são adultos jovens, ali por torno dos seus 18 anos.
não tem uma sobreposição muito significativa entre público masculino e feminino, tá? As estatísticas mostram que é em torno de 1,1 homem para uma mulher, ou seja, 1 para 1, tá? Mas a incidência é por aí, por volta dos 18 anos. Se a gente observa um paciente que está na sua terceira idade e começou aí com uma transformação do seu humor, começou a ficar mais acelerado, começou a ficar mais desinibido, isso não chama atenção para um transtorno bipolar primário, tá? Essa é uma característica realmente maníaca, mas a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com doenças neurodegenerativas. Tem tipos de demências que cursam com esses sintomas, como a demência frontotemporal, tá? Então, o idoso que começou a ficar desinibido, a gastar demais, né, a ficar mais eufórico, isso chama atenção para uma degeneração do sistema nervoso, tá? Não é transtorno bipolar até que se prove o contrário, porque o pico de incidência é realmente no adulto jovem. E está sendo ótimo você trazer, né, esses contrastes para esclarecer ao pessoal de casa, a mim também, para que a gente sempre fique atento para poder, é claro, ajudar parentes, amigos que precisem da gente. Tem cura? Em psiquiatria, falar de cura, a gente tem ressalvas, tá? Tem controle, tem tratamento, tem estabilização. O paciente que tem transtorno bipolar é um paciente que precisa ser acompanhado, como aquele outro paciente que tem doença crônica, que tem uma hipertensão, diabetes, que precisa tomar sua medicação. Vai ter períodos em que a medicação vai poder ser reduzida, desde que haja um acompanhamento, certo? E se esse acompanhamento for multidisciplinar, melhor ainda, que esse paciente vai ser acompanhado por uma equipe de psicólogo, com o seu psiquiatra, para que percebam os momentos que são mais de vulnerabilidade para esse paciente, né? Tem pacientes que a gente consegue reduzir a medicação e eles terem um acompanhamento mais estrito, mais restrito com o profissional. Tem outros pacientes que vão tomar remédio por toda a vida, por se tratar de uma doença crônica. Como conviver? É algo que é muito difícil para quem é paciente, aceitar essa realidade, enfim, conviver com o transtorno, Guga? Olha, Mara, é difícil sim, eu não posso dizer que é fácil. Você ficar sem um controle de si mesmo em algumas situações, né? Ser acometido por episódios em que você vai estar muito desinibido e outros em que você vai estar depressivo. É difícil, sim. Muitas vezes causa uma ressaca moral nesses pacientes, quando eles saem desse episódio de mania, tá? E às vezes prejudica mesmo. Mas tem controle, tem tratamento. As pessoas que podem ser beneficiadas pelo tratamento podem ter uma qualidade de vida. Os estudos mostram que as pessoas podem voltar à sua funcionalidade, né? Alguns ficam com prejuízos após esses surtos, realmente, mas outros podem voltar à sua funcionalidade, ter sua vida normal, seu vínculo empregatício e ficar atento. Uma das primeiras alterações que acontece no paciente que tem transtorno afetivo bipolar é a diminuição da necessidade de sono. Então, o paciente que tem transtorno bipolar tem que estar muito ligado na sua qualidade do sono, porque começou a alterar esse tipo de padrão, já é hora de procurar ajuda, já é hora de ajustar a medicação, já é hora de ver o que está acontecendo. Certo. Dicas para familiares, para amigos, né? Você falou que é importante que os pacientes eles tenham essa vida normal. Então é importante também que os familiares, que os amigos, eles apoiem, né, Guga? Eles não abandonem, enfim, não sejam pessoas que se afastem. Tratar a doença mental com empatia, sem sombra de dúvidas, eu sempre digo isso, né? Ter amor às pessoas, ter solidariedade, entender que é um processo de adoecimento, que precisa da compreensão do outro, não ridicularizar, não achar que é frescura, tá? Isso ajuda muito. Saber lidar com esse tipo de paciente ajuda, inclusive, a gente desmistificar os transtornos mentais. As pessoas têm suas peculiaridades, né, Mara? Alguns sofrem com alguns transtornos, outros não, outros sofrem de outros, né? Essa vida é tão dinâmica e tão plural que cabe todo mundo. O importante é a gente ter tolerância com as limitações do outro. Muito bem.
Obrigada, sempre maravilhoso ter você aqui, esclarecendo tão bem esses temas pra gente. Obrigado. Dr. Greg, por favor, contatos, redes sociais, pessoal de casa, né? Talvez aí você esteja com alguém, esteja passando por esse momento tão difícil, esteja precisando de ajuda ou até mesmo esteja com alguma dúvida, quem sabe você está com algum outro transtorno, se identificou aqui no nosso bate-papo, quero pegar mais informações sobre isso, como é que eles podem fazer? Bom, gente, qualquer dúvida pode mandar para o e-mail drdrgustavoomena@gmail.com. Terei o prazer de responder as perguntas. Meu Instagram é gustavo.omena. Se quiser seguir nas redes sociais, será um prazer tê-los comigo. Muito bem, obrigada mais uma vez, tá? Obrigado. Bom dia. Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu estou de volta para me despedir de vocês. Não sai daí, tá? Um grande beijo, volto já já.